E aí, Ângelo, o que você gosta de fazer no final de semana? Ah, Guilherme, eu gosto de ir pra África do Sul e dar uns enrolation em inglês. Boa. Uou! Eita! Acorda aí, maluco. Tá começando o UcraniaCast, o podcast de seu tempo. E salve, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do UcraniaCast. Aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e ao meu lado está... Ângelo, P2, Meu novamente, Deus. depois de alguns séculos aí. Depois de muito tempo e uma viagem até a África no meio, né, voltamos com mais um episódio do UcraniaCast justamente para falar sobre essa viagem do Ângelo, né? Fala um pouquinho sobre o tema de hoje, Ângelo. Então, esse aqui é o nosso terceiro episódio sobre viagem, né? Lembrando que antes a gente já tem um episódio sobre a Noruega, quando o Guilherme foi pra lá. E um do Chile, que também quando eu e a minha namorada fomos pra lá em 2017. E agora esse é o mais novo episódio sobre viagem. Bonito! Que eu voltei agora, eu e a Isabela voltamos da África menos de uma semana atrás. E daí então tá tudo bem fresquinho assim pra relatar, né? Como é que foi a experiência, como é que foi planejar, como é que foi executar os choques culturais. Muito bom. Então tem bastante coisa pra falar de Perrengues hoje. na viagem, né? Perrengues, teve perrengues novos, né? Se não tem perrengue na viagem. Eu vou tentar, Passeio. eu vou colocar na capa desse passeio. episódio, eu vou botar a tua foto com roupa de turista, que tá pedindo Porra. pra ser assaltado, mas de um jeito, tá gritando assim, me roubem, pelo amor de Deus, eu sou turista. As roupas floridas, pelo amor de Deus. Porra. Mas tá. A gente vai falar então do planejamento, que inclusive a Isabela, namorada do Ângelo, ajudou a planejar, mas dessa vez foi tu então que ficou encarregado do Eu planejamento. fiquei um pouco mais encarregado, até porque eu não lembro se aquele ano ela já estava trabalhando, daí ela tinha mais tempo para fazer isso. Mas daí esse ano ela estava trabalhando, enfim, daí ela deixou uma parte considerável do planejamento para eu fazer. E a dica dessa experiência é planejem suas viagens. Exato, é uma boa dica, inclusive. Nem todo mundo segue. É mas uma boa dica. Planeje suas viagens. Mas assim, não foi de todo ruim. A gente decidiu que queria viajar com quase um ano de antecedência. Então, É bastante, porra. Tempo bem considerável. Tanto que quando a gente estava juntando dinheiro, reservando todo mês, a gente pensava, não chega nunca. Mas enfim, a gente com quase um ano de antecedência, a gente foi planejando com calma, juntando dinheiro, pá. E a gente escolheu a África do Sul porque... vários motivos, mas o meu motivo principal. Porque eu tenho esse objetivo de querer visitar todos os continentes, né? Pelo menos um lugar em cada continente do mundo. Já foi 2. Já foi 2. Tá bom. A América. Tá bom já. Onde estamos. E agora o continente africano. Tá indo bem. E daí também, a Isabela também curtiu, porque o lugar é lindo. A gente foi pra África do Sul, mas mais especificamente na cidade do Cabo. Maneiro. Que é na parte mais ocidental, na parte mais oeste, né? E daí é um lugar lindo, incrível, assim, com paisagens lindas, muitos passeios legais, né? Muito Muitas vento. coisas turísticas, vento pra caramba, ventava todo dia tinha evento. O vento sul que vem de todas as direções. Tinha muita. vento de todas as direções, exatamente isso. Também tinha muitas camadas históricas, né? É o lugar do Apartheid, é o lugar do Cabo da Boa Esperança, é o lugar da exploração de diamantes, enfim. E então é uma viagem completa, assim, E daí a gente começou a planejar. Uma das coisas que eu já vou deixar de dica, quem está planejando uma viagem não só para a África do Sul, né? Esse foi um dos principais perrengues. Planeje exatamente como você vai se deslocar de um lugar para o outro. Ah, pois Porque, principalmente se você não compra uma viagem no pacote, assim, né? Uhum. Quando tenha um motorista para te levar. Porque o que aconteceu? Eu olhei lá um mapa certinho onde a gente ia ficar, né? O Airbnb, daí eu vi, o centro é aqui, pá, beira-mar é aqui, o centro comercial e tal. Não, um berzinho, né? O berzinho vai ser barato. Só que aí é que não foi. Primeiro porque a distância, né, do lugar onde a gente estava, ela dava 9 km, assim, mais ou menos, do centro. Não é tão perto. Não, por exemplo, não dá pra ir a pé. Não dá. Fica complicado. E o Uber lá era mais caro do que nós pagamos aqui. Aqui, claro que eu sempre fazia conversão
dividindo o valor por 3 para saber quanto é que dava em real. Era uma coisa entre 3 e 4, assim, para fazer a conversão. E eu fui ver depois, no primeiro dia, a gente gastava basicamente para ir pro centro quase algo entre 30 e 40 reais. Nossa. Pra ir. Depois ainda tinha volta. Ou seja, Isso 10 km de distância? É. Nossa, é muito a mais. É mais que o dobro. E então, dava quase 100 reais de Uber por dia, sabe? Então, isso foi uma falta de cuidado. Vocês chegaram a tentar outro aplicativo? Os concorrentes? Então, não. Até lembrei, pode ser que tenha outro aplicativo, mas acabei não pesquisando. A gente tentou ver o transporte coletivo de lá. Mas assim, eu vou adiantar que a África do Sul é um país bem neoliberal. Malditos neoliberais! E assim, os serviços de transporte coletivo, serviço público, não tinha. O transporte coletivo deles, que eles chamam de MyCity, é um negócio bem recente. O próprio guia lá de um passeio que a gente fez falou, era um negócio bem recente. Críticas sociais. E ele não levava para todos os bairros assim que tu queria ir, né? Só os mais turísticos assim, e era meio carinho assim para tu pagar o valor de comprar o cartão, depois botar crédito ainda para não ter todos os lugares, sabe? Era meio zoado. Que doideira. Assim, é uma cidade também maior que Florianópolis, aqui onde a gente mora, sabe? E talvez por conta dessa falta de políticas sociais, também por ter uma população maior, era meio perigoso andar à noite. Daí, por exemplo... Quanto é a população de lá, da cidade? Se não me engano, o guia falou algo de 4,5 milhões. Caralho? Mas eu não sei se é tudo isso, tem que ver. Vamos ver o nosso oráculo do mundo moderno vai nos dizer agora. Uma informação correta, concreta. Pois é, tá foda essa informação precisa do Google. Esse Google já foi bom, mas acho que... tá aqui, ó. 433 mil? Em 2011. Pois é, 2011. Pô, deu uma crescida então de lá pra cá. Eu achei estranho. Acho que ele confundiu os 4 aí, botou um número a mais, hein? Pois é. Esses guias eu vou te contar. A não ser que ele tenha... É porque ele também falou inglês, daí talvez eu possa ter confundido. Pode ser que seja os 400 e poucos. Ele pode ter falado 400 sei lá. Pois é. Eu nem sei como é que é milhões, né? Mas enfim. Mas é uma população que também tem aumentado muito por causa... Não. O guia tava certo, julgamos o guia, hein? 4 milhões a população, 433 mil a área total. Se eu não me engano. Parece se eu não me engano, informação certa, selo de qualidade. Olha, a gente tem no Wikipedia, mas o Wikipedia tá meio bagunçado e a gente acordou cedo, então assim... Gente, é terça de manhã. Terça de manhã, meio-dia. Oi, a gente teve uma noite longa. Que demais! Quer dizer, enfim... E a população tem aumentado muito por causa da ida de imigrantes para lá. Como é o país, se eu não me engano, é o país com maior IDH mesmo do continente africano. A gente tem uma piada interna disso. Falar de todo o país que a gente fala é o maior IDH de algum lugar. Mas... Então a África do Sul é realmente o país com o maior IDH da África. Até a última vez que eu vi era. Olha aí. Enfim. E daí isso atrai, né, bastante gente de outros países. Daí a gente encontrou muita gente do Malawi, lá no Malawi, trabalhando de Uber, claro, né? Trabalhando nesses empregos assim mais fáceis de, sabe? Sim. De você conseguir. Você consegue um carro, daí já começa a dirigir, um carro no celular. Gente da Nigéria, então assim, muitos imigrantes indo trabalhar lá. Deve ter dado uma crescida na população. E daí à noite as coisas ficam meio perigosas. Todo mundo, mas é todo mundo, exceto os criminosos, dizem pra você não sair à noite. Exceto os criminosos. Não sair à noite. Além de ser uma cidade que o comércio assim fecha 6 horas, morreu assim a cidade. Caraca, é o centro de Floripa. Só alguns estabelecimentos, assim, alguns poucos estabelecimentos mesmo que ficam abertos. Mas o resto é desértico, assim. Cai à noite e fica desértico. Essa questão da imigração que tu falou, será que mudou algum paradigma depois da Copa do Mundo de 2010?
Será Não, que atraiu gente? É porque assim, a gente fala com experiência do Brasil, Florianópolis não teve muito impacto mesmo, porque não teve jogo aqui, né? não Ou teve se nem estágio. Se teve, eu não lembro. Mas eu não vejo Rio de Janeiro, São Paulo, com mudanças drásticas a ponto de trazer imigrantes, por exemplo. É. Mudar a economia drasticamente local. Teve umas grandes coisas ali que mudaram, né? Mudanças, mas não vejo aqui, pelo menos, né? Será que na África do Sul teve alguma coisa assim? Pois é, a cidade do Cabo é uma das cidades que tem um baita estádio, né, da Copa de 2010 lá, e o entorno dele é bem... É bonitão? O entorno dele é bem bonito, assim. Fica num bairro nobre, fica ali na beira-mar, né, o bairro ali... Tu vai andando ali, tu vê que a população que mora ali é expressivamente branca, sabe? É a população branca da cidade do Cabo que tá ali naquela região. Então, enfim, tem com certeza teve um impacto social. Não sei dizer sobre a questão dos imigrantes, né? Até quando, qual foi se o impacto econômico assim foi tão marcante a ponto de trazer, né? De chamar imigrantes para lá. Mas o caso da Nigéria, por exemplo, dos imigrantes nigerianos que estão lá é porque tá com um conflito, né? Na Nigéria. Daí tá tendo uma evasão do país. Olha aí. E os imigrantes, eles relataram, eles relataram uma xenofobia, né, de lá. Eles dizem que a população nativa de lá é bem agressiva. Com aquele discurso, né, de que estão roubando emprego, sabe? Neoliberalismo que não falha, né? Não Ele cria essa identidade com todo mundo. Teve um motorista também do Malawi, né, que todos muito queridos, muita gente fina. Que ele inclusive falou do Brasil, ele falou como é que era. Vocês também não tem um presidente que é bem ruim, não é? Alguma coisa nesse sentido. Conhecido assim, internacionalmente, menino. Pois é, o Brasil tá... no bolso aí, ó. Era muito engraçado que tu entrava no Uber, eles perguntavam de onde tu era, dizia que era do Brasil. A primeira coisa que eles falavam era obrigado. Obrigado, Neymar. Achei que a primeira coisa que eles falavam é tá bem, hein, filho? Mas daí teve esse que falou que tu via que ele tava assim revoltado assim com a política, com a xenofobia, e daí ele falou, ele comentou do caso do Brasil, vocês também tem problema lá, né, com o presidente de vocês. Mas que legal. Arriscou, né? Vai que tu era um bolsominion, não deve saber o quanto tá polarizado aqui, daí né? Soltou, né? Daí soltou. Lançou a braba. A Bela falou como é que ele só se importa com os ricos, só. A Bela não ouve mesmo o podcast, então eu vou falar aqui. Boa, Bela, é isso aí. Tá certo, ela tem que militar mesmo. Mas enfim. E daí tem essa questão social, né? Muita gente pedindo dinheiro. Eu tava relatando aqui pro Guilherme o caso que a gente foi no mercado comprar um shampoo. Que coisa doida. E daí eu pedi uma ajuda pra uma senhora pra comprar o shampoo mais barato, né? Porque a gente só queria usar ali na viagem. E daí ela ajudou a gente, indicou, e depois ela pediu um trocado, assim, sabe? Pediu, você pode me ajudar no meio do mercado, assim, sabe? Pensa que tá no... assim. E muita gente pedindo dinheiro na rua, muita gente mesmo. Que doideira. Enfim. Mas o que será que ocasiona isso? Porque assim, aqui no mercado não acontece, né? Tipo, tem pedintes muito no centro da cidade, de Florianópolis, né? Ao longo do dia útil, mas assim, final de semana isso fica mais evidente, a população de pessoas em situação de rua é muito grande, né? E aí acontece, pedem mesmo, né? De manhã cedo, quando tu chega e o centro ainda tá vazio, muitas vezes pedem e tal. Né? Mas é mais nesse modus operandi assim, né? De pedir no dia a dia na rua, né? Na oportunidade. Mas no mercado também foi na oportunidade, mas no mercado é porque eu não sei, aqui seguranças também não deixam nem entrar, se duvidar, né? Pessoa que tá meio mal vestida, um pouco suja, os malucos já barram, né? Sim. Não sei, é uma experiência parecida que eu tive foi quando a gente foi pra Salvador lá. E os caras na rua... Só que eles não vinham pedir, né? Mas eles vinham te vender coisa, mas... Sim, é verdade. A gente não fez um podcast sobre Salvador, né? Tem uma viagem que nós dois fizemos. Primeira viagem juntos. A gente vai fazer em algum momento. É que a gente quer trazer algum professor do Prof. História, né? Porque a gente foi no evento de mestrado. Porque foi um evento, né? Justamente do mestrado. E também pra falar da viagem e falar também como é o mestrado. Das impressões também, Enfim, mas isso fica para um outro momento.
Mas em Salvador, a experiência foi parecida, né? A gente fala, a gente ficou em Salvador e é uma loucura, né? De toda essa tensão com o turista, sabe? De de vir ao turista, de muito. pedir, de todo... Enfim, Salvador tinha muito isso. Inclusive avisaram a gente antes de chegar assim, ó, gente, não aceitem nada. Se botar algo no braço, não aceita, devolve e tal, porque vão cobrar. Uhum. Pintura corporal lá no Pelourinho, não aceita. Fala assim, ó, não vou pagar. Mas um amigo nosso, Daniel, fala, os caras começaram a pintar ele e falou assim, olha, eu não tenho dinheiro. O cara pintou mesmo assim, já tava no meio do processo, eu acho. Mas é que assim, muito assim, eles pegam o turista, né, fazem toda a experiência de turista, e aí depois cobram, né, claro. E aí se tu não paga a grana ali, eles ficam revoltados. É um turismo bem agressivo, né, mesmo? A gente foi todo na defensiva, assim, o pessoal fez um terror antes também, né, mas foi bem pegado. Eu te tenho uma história, mas vou deixar pro episódio de Salvador. Vamos segurar. Mas enfim... Isso. E daí eu senti, foi uma das primeiras coisas que bateu os olhos, isso aí, né? Uhum. De ter muita gente se impedindo e a questão do crime na parte noturna, né? Tem uma história boa disso aí, né? De crime na parte noturna. A gente quase, no Chile a gente chegou a ser roubado mesmo, né? Nossa, andando no mercado. É uma tradição pra ti, então, tu é roubado todas as viagens, cara. Senão eu não viajo. Tinha esquecido que tu era nessa nós não fomos, né, na África do Sul, porque a Bela é esperta. É malina. Nossa, te salvou de perder um rim aí que... Mas, cara, isso só comprova a minha teoria de que tu tem uma cara de turista que dá pra roubar boa. Eu tenho uma cara de turista. Eu até deixei a barba crescer, eu não me barbeei lá pra tentar parecer mais malvado. Não deu muito certo. Ai, meu Deus. Que horror. Mas enfim. Mano. E Que horror. A gente tava andando lá, né? Daí começou a chover, a gente tava na noite, né? Era finzinho de... Era tarde, na real. Crepúsculo. Era umas 5 da tarde, assim. É de manhã, acho. Crepúsculo é o cair da noite. Então tá certo, o Crepúsculo. A alvorada, né? É o cair da noite e aquele filme bom. Mas tá. Daí começou a chover, a gente tava andando, querendo ir pra uma loja de chocolate lá no centro, e daí começou a chover e a gente, enfim, foi se abrigar e chamar um Uber, né? Nisso chegou um senhor bem vestido, e a gente, parece uma pessoa confiável, se você não conhece, né? Você não vai desconfiar de um senhor bem vestido, né? Enfim. Um senhorzinho, né? Velho não é mau caráter, velho é tranquilo. E daí ele disse, vocês querem chamar um Uber? Então, pra você chamar o Uber, vocês têm que vir aqui comigo. E vocês têm que pedir aqui desse caixa eletrônico do banco. Parece confiável. Tem que pedir do caixa eletrônico do banco, olha que coisa. Só que assim, eu não desconfiei do senhorzinho, né? Porque senhorzinho, bem vestido, bonitinho, simpático. Como todo Brasil, né? Quem é que vai fazer mal um brasileiro? Sim, é que nem o vídeo do Porta dos Fundos. Saiu agora, o vídeo dos Porta dos Fundos é tipo ladrão, né? Ladrão. Eu vou deixar na descrição, é bom. Eu sou brasileiro. Lá em casa é terça-feira. Eu vi um bandido. Assim. E daí eu fui, né? A Bela ficou meio desconfiada, fui. Ela chegou lá na frente do caixa eletrônico, ela achou muito estranho, ela pegou e deu no pé. Ela saiu andando, ela não disse nada, né? Ela só disse, ela disse pra mim que não vou fazer isso, daí ela viu que eu tava meio ainda ali na do senhorzinho, daí ela pegou e saiu, daí eu fui atrás dela. Nisso depois chegou outro cara com o mesmo discurso, mais novo, gurizão, assim, mais novo que eu, também bem vestido, com palitozinho, e falou a mesma coisa, pra gente voltar lá e pedir Uber de lá, que era uma questão de segurança, porque tinha muito crime naquela hora, né? Tinha muito crime. Até o criminoso. Se dependesse dele, ia ter mais um. E daí a gente voltou lá, né? A Bela achou ainda muito estranho. Nossa senhora. Tinha uma mulher daí no caixa, na nossa frente, depois que ela saiu, ela começou a dar atenção pra gente. Caraca, mas será que era uma quadrilha isso, cara? Pois tinha pelo menos umas 4 ou 5 pessoas ali junto dizendo pra gente fazer aquilo. Porra, então, bem pensado. Então, por isso que me fez acreditar tanto que era uma coisa, sei lá, devia ser um sistema de segurança. Era os guardinhas municipal ali ajudando de terno, né? E daí a gente pegou e saiu, né? A Bela saiu, daí eu, vou sair. Quando a mulher pediu o número do cartão dela, daí a Bela caiu fora, né? Porra, mas aí a mulher também garoteou, né? O que a gente fez? Daí a gente andou, mesmo embaixo da chuva, entrou numa loja, andou um pouco mais, né?
E daí a gente pediu Uber de lá. Daí indo com o Uber, a gente contando a história pro Uber. Isso tá certo? A cara dele é ótima. Daí eu falei, isso tá certo? E daí eu só vi ele falar, não. Não, tipo, não, tá muito errado. Nossa, velho. Ele disse, tu sempre tem que pedir sozinho, tu tem que pedir no teu celularzinho, não deixa ninguém ver. Mas isso do Uber, cara, acontece um monte de falcatrua, porque as pessoas, muita gente ainda não entende como usa o Uber. Não tem relação diretamente com o teu golpe aí que quase tomou. Mas tem gente que às vezes posta nos grupos de Facebook de venda e compra, fala assim, eu queria um Uber pra ir até o centro. E aí as pessoas se prontificam a ser Uber ali, sabe? Cara, isso é uma receita pra ser sequestrado, pra dar merda muito grande. Tipo, primeiro que não se puder evitar pedir Uber, né? Que é uma empresa maldita que pode os funcionários. Aí, ó, nunca mais patrocínio da Uber. Mas assim, se puder evitar, evite. Mas assim, quando pedir, peça pelo aplicativo, né, gente? Pô, senão vai ser sequestrado 3 vezes aí, adeusinho. Aquilo de lá, eu fiquei bem chocado, assim. Mas, enfim, ainda bem que não aconteceu nada. Ainda bem que tu tava com a Bela, né? Ainda bem que eu tava com a Bela, senão... Gritava em voz alta o número do cartão, né? Senão ia ter que estar pedindo aí pro governo buscar. Mas, enfim. E não, foi só um momento, não atrapalhou a viagem, né? Sim, mas, todos sobreviveram. Mas enfim, outras experiências que teve. Nesse mesmo dia, o trânsito tava uma loucura, porque além da chuva, os caras eles tinham fechado várias ruas pra gravação de um filme. Eu nunca tinha visto isso. Eu vi os teus stories. Achei muito legal. Então, daí eles fecharam umas ruas, tinham vários carros com a câmera em cima, assim. Uns caras vestidos. Parecia um filme mais ou menos como um Se Beber Não Casa, que tinha uns homens vestidos de noivo, assim, sabe? Uma coisa bem doida. De comédia, assim. Pois é. E foi uma experiência maneira. Mas enfim, essa parte teve ainda falando sobre o planejamento. A gente usou para ficar hospedado lá o Airbnb. A gente comparou os preços do Booking e do Airbnb, e o Airbnb saiu mais em conta. É uma boa dica, inclusive. Umas casas aí, né? E em todos os lugares que a gente ficou não tinha contato, assim, não era o mesmo espaço utilizado pelo proprietário, né? Então isso é uma boa dica, né? Isso foi bem legal. A gente ficou em 3 lugares diferentes e não tivemos problema com isso. Inclusive foi um dos pontos altos assim do planejamento. Uma coisa interessante também sobre o transporte. Tinha uma coisa bizarra, que era, talvez isso em outros lugares, até no Brasil seja mais comum. Passavam uns caras com, sabe aquelas peruas na rua? Umas minivan. Uhum. Eles passavam, e aquilo parecia um transporte que eles usavam mesmo. Com aquelas peruas, e eles passavam assoviando, assim, gritando, tu quer entrar, tá indo para tal lugar. Uhum. Não, aqui não é tão comum em Floripa, mas em São Paulo tem as vans lá que fazem esse tipo de trajeto. Era muito bizarro, porque eles passavam gritando assim, vamos lá, vamos lá. Talvez não nessa doideira assim, né, mas acontece. Eu acho que foi alguma coisa que surgiu assim, alternativa, né, a falta de transporte coletivo que tinha. E... Também eles usam trem lá, tinha ferrovia lá, só que a gente não pegou também porque medinho, né? Turista, com muita cara de turista. O trem não era muito recomendado. Era um lugar. Era? Não. Por quê? Mas porque era perigoso, assim? Principalmente ali na região do Cabo, né? Em outras regiões, o guia até disse, se tu quiser ir pra tal lugar, considera pegar um Uber pra te levar numa estação mais segura e de lá tu pegar outro trem. Daí. Caraca! Que doideira isso, né? Doideira, né? O trem não é recomendado. Uhum. Então. Nossa. Tem que estar ligado. Mas assim, o lugar é incrível, né? Eu visualizei assim 2 tipos de turismo que tinha lá. Tinha um turismo bem comercial, enfim, um país neoliberal, né? A parte do comércio assim é bem diversificada, no caso, bem desenvolvido. Tem um monte de restaurante, coisa diferente, coisas voltadas só para o turismo, né? Aquela coisa de turismo. Mas também, para quem morava lá, tinha loja de carro de luxo, assim, Aston Martin, Ferrari, loja da Porsche, sabe?
E era essa a realidade. Tu tinha carrão andando na rua, mas também tem uma população Bastante empobrecida. bastante empobrecida. E daí tem esse turismo mais comercial, de loja, de você andar lá na Cape Wheel, na roda gigante, sabe? Essas coisas que são mais comerciais que tu paga pra ir. E tem o turismo que é da natureza, né? Que é da paisagem, que é o paradisíaco. E esse daí foi muito legal. Tanto que eu e a Bela, a gente comentou, né? Pô, a gente fez um monte de coisa assim que pagava pra fazer, mas o que a gente mais gostou mesmo foi das paisagens. O que a gente mais gostou era de pegar, fazer um piquenique, sabe? Ah, que legal. Num parque, fazer uma trilha, sabe? Coisas assim que tu não precisava pagar. Ir na praia, sabe? Maneiro. Porque era muito diferente mesmo. Imagina, tu vê tuas fotos, assim, tem bastante montanhoso em alguns lugares, né? Mas tem uma região, uma área verde bastante grande, assim. Né? Tem. O clima lá é mediterrâneo, né? Daí o que... É bizarro, né? Falar que o clima é mediterrâneo, que a gente associa ao mar Mediterrâneo. Sim. Mas é que é o clima que ele é seco no verão e chuvoso no inverno. Quase tropical. A paisagem meio arbustiva, assim, tu não tem árvores. Troquei. O tropical é o inverso. E daí a vegetação ela é mais arbustiva, não tem árvores muito grandes, sabe? Mas isso, se eu não me engano, é comum em várias regiões da África. A própria savana, o pessoal acha que o leão é o rei da selva, mas não tem selvas densas na savana. África, né? É a paisagem do Rei Leão lá do filme. Exato. Árvore baixinha, retorcida. Porque, imagina, é uma região bastante castigada pela temperatura e pelo sol, né? Castigada, parece que... Nossa. Mas as árvores se adaptam a isso, né? A África do Sul, acho que ela tá... Se for ver o paralelo certinho no globo, acho que ela tá ainda um pouco mais ao sul do que nós, nesse momento. Até porque a água lá era muito fria. Eu tentei dar um mergulho lá. Cara, é que nem uma guria que a gente conheceu lá, ela postou no Instagram, é desumana a água. Pensa que tem foca. Tu vê foca nadando lá no mar. Verdade, então, né? assim, já são animais foca e pinguim. Então tu já tem uma. O pinguim era da natureza? Pinguim africano. Achava que a foto era de um zoológico, alguma coisa assim. Não, tava soltinho lá. Olha aí, que massa. Eu vi que também tinha uns esquilinhos lá. Né? Sim. Cuidado, vai pegar raiva. Morde, ele te arranca um pedaço. Então pensa, num mar que tem foca e tem pinguim, então deve ser um pouquinho gelado. Não deve ser. E tu falou do vento no início do episódio. Eu vi tu postando o videozinho lá indo tomar um banho na água gelada. Não dá pra ouvir nada que tu falava de tanto vento. Todos os áudios estão estourados, assim, por causa do vento. A quantidade de vento, porra, vento é demais. Daí a viagem ela ficou dividida assim no planejamento. A gente ficou 10 dias na cidade do Cabo, mesmo, ali na região metropolitana. Daí ficamos 2 ou 3 dias na parte mais do interior. Correto. Que é um país também conhecido pelas vinícolas. Então era uma região de vinhos, né, de vinhedos. E daí depois a gente voltou para a cidade do Cabo nos últimos 2, 3 dias, só que para ficar numa região mais afastada, onde dava de ver a paisagem, o relevo assim, pegando o pôr do sol, tal, mais bonitinho. É importante destacar, lá também eles têm uma das 7 maravilhas do mundo natural, que é a Table Mountain, que é uma montanha plana em cima, chata. Mesita. Isso. E é um planalto, né? Assim, não chega a ser um planalto. Uma chapada. Não sei, algo entre chapada ou planalto. É porque ela é muito extensa. Ela é mediana, assim. Chapadinha. Chapada. Eterna Chapa 2. Nossa, dessa. Mas enfim. E ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. É realmente muito bonito. Tem 1 quilômetro e pouco de altitude. E daí, claro que a gente foi lá. Foi muito legal. Ano passado, em 2018, a gente tinha ido em Foz do Iguaçu. 2019, a gente foi em Foz do Iguaçu, que também é uma das 7 maravilhas do mundo. Essa foi a nossa segunda maravilha do mundo. Lembrando que no Brasil também a Amazônia é considerada uma maravilha do mundo.
Uma baita... quanto Então- durar vai ser. Então tu tem 2, pelo menos. No Brasil aqui já tem 2 destinos, sabe? Que dá. Se tu quiser ver uma maravilha, dizer que viu uma Apesar de maravilha que do a mundo. distância entre os dois é tão grande que, né? É. Esses dois destinos aí, né? Não dá pra considerar que dá pra ver os dois numa mesma viagem. Se eu não me engano, são esses 2 no Brasil, daí tem o da África do Sul e o resto é só na Ásia. Esses resto só nada. Um deles é o coronavírus. Maravilha do mundo Ah, natural. meu Deus. Depois até tem uma história sobre o coronavírus aí pra Oh, pra meu contar. Deus. Caraca, Ó, tudo tá muitas interligado. Tudo Tá interligado. tudo entendido. Não, É globalização. Falar dessas viagens de paradisíacas, né? A gente falou que os principais não, mas um dos mais legais, as atividades mais legais eram fazer piquenique ao ar livre, né? Aproveitar essa parada. Vocês fizeram amizade com 2 egípcias, né? Duas egípcias. meninas, isso, do Egito. E fizeram uns piqueniques lá com elas, né? Conta essa experiência de interagir Aham. com pessoas de outros países. A gente conheceu essas 2 meninas, que são a Sandy e a E Sandy. o Júnior. E a Nuhaine. Que. Como é que era o nome da outra menina? Nuhaine. Eu acho que Olha, assim. diferente. O Sandy, o nome É. internacional, digamos assim. Globalização. Globalizados. As duas se conheciam já antes? Sim, da viagem? elas planejaram a Vieram viagem juntas. Ah, legal. A gente conheceu elas quando a gente estava no Jardim Botânico e elas queriam dividir um Uber pra Table Mountain. Era mais distante, daí era mais carinho. Ainda bem que a gente encontrou elas, porque daí continuou caro, mas pelo menos foi dividido. Deu uma dividida boa, né? Em 2. E daí depois daí a gente conversou lá, trocamos contato e depois fizemos outras coisas. Eu acho que elas tinham uma condição melhor de estar viajando ali do que nós, porque elas ficaram no hotel, Ah, fizeram um monte de passeio, mergulharam com o tubarão, tal, pá. burguesas. Mas foi muito legal. Eu achei um barato maneiro, assim. A gente tá em outro país, sabe? Se comunicando em uma outra língua, conversando com pessoas também de um país muito longe. Então elas também fizeram 12 Nossa. horas de voo, sabe? E eu achei um barato aquilo. Tudo bem, o inglês é um sintoma aí do imperialismo dos Estados Unidos, Sim. tudo. Mas foi muito legal poder ter essa Poder se experiência. comunicar legal, né? Aham. A gente conversou com franceses também, com alemães, com o próprio pessoal, né, que morava lá, o pessoal do Malau e da Nigéria, enfim. E foi muito massa. Olha, isso é experiência. uma coisa legal que tu me relatou, que eu não tive tanto na minha viagem, que fiz uma viagem mais fechadinha com pacote. Aí tu viaja com um monte de gente chata pra caralho, com os velhos também, que só vai pacote. E aí os velhos são tudo chatos, são tudo fechado. Aí, às vezes, eventualmente tem um brasileiro ou outro, aí tu fica junto com os brasileiros, né? Aí tu só fica falando português. É legal, porque te dá uma segurança, tá com pessoas que tu consegue se comunicar plenamente, né? Mas, ao mesmo tempo, é chato que tu tá, sei lá, falando com gaúcho e com paulistas. Eu já conheço gaúcho e paulista, não preciso conhecer também em outro lugar do mundo. Aí o problema é que você fica meio na tua bolhazinha, né? O legal de tu fazer uma viagem desse, pelo menos que eu reparei, né? Desse jeito que vocês fizeram, ficando em casas, né? Não ficando em hotel, indo por conta própria, conhecendo a galera, conversando com o pessoal, é justamente trocar essas experiências com as pessoas mesmo, né? Que estão lá, que não Do dia a dia. conhecer, mas que, sei lá, que estão, porventura, estão na mesma viagem que tu. Eu só tive essa oportunidade em mercado, que algumas pessoas, quando eu viajei, notaram que eu era de fora e perguntaram outra coisa. Ou ir no, sei lá, no elevador do hotel. Aí foi assim, né? Mas aí nesse caso teve, falou com um nigeriano, com egípcios, com o pessoal mais da região. Então, é uma experiência bem maneira daí, né? Eu acho eu acho uma coisa mais legal daí. Foi né? bem legal. Com o Uber tu tem muito esse tipo Uber. de experiência. Maneiro. Tinha e os caras trabalham pra caramba. Eu não sei como é que é uma média de Uber, mas a gente pegou o Uber com os caras já tinham mais de 21 mil viagens já. feita. Já peguei aqui em Floripa com essa quantidade aqui. Nossa, eu fiquei de cara. Sim. Eu peguei acho que tinha 500 mil. É uma coisa surreal. Acho que ele pegou desde o início. Ele falou. Caraca. Ou eu tô exagerando, ou 50 mil. Não sei. Posso estar errando? Posso estar errando. Mas ele tinha um número surreal. Muito absurdo. Porque também ele pegou desde o início que a Uber estava aqui. Parabéns pelo esforço e tal, né? Mas é um negócio assustador, né? Que a pessoa tá. Quanto que a Uber não ganhou com isso? Então, mas é um assustador que a pessoa tá trabalhando com um trabalho informal, sem carteira assinada, há anos. Sabe? E essa é a renda principal dela e tal. Beleza, pode estar tendo mais condições
financeira do que outros, assim. Outros trabalhos pode até ter, mas, pô, acarreta tanta coisa complicada no futuro, a pessoa vai... Quem trabalha de Uber trabalha quase sem Conta limite pra- de horas, é, né? 12 horas por trabalha pra dia, caralho. enfim. E... Enfim, toda uma crítica na vida. Mas teve isso que tu disse, a gente foi na lavanderia, a gente ia no mercadinho, ia na farmácia já, sabe? Então não é que nem que tu disse o pacote, né? Tu tinha que ter o contato ali. E daí a experiência de falar em outra língua foi muito, muito impactante também. Quando a gente estava no Chile, né? A gente também foi uma viagem nesse estilo, alugamos um apartamento e tal, mas nem eu nem a Isabela falávamos espanhol, mas a gente conseguia se virar porque era mais próximo o idioma. Lá não, lá você tinha que saber inglês, senão... Imagina. Ou Afrikaner, mano. Ou africano não dá, que é uma herança lá dos holandeses que ocuparam a região. Isso é difícil pra caralho de falar, né? Sem noção. Não consigo nem encontrar uma semelhança, assim, além das letras do alfabeto. É alfabeto latino, pelo menos. Mas, assim, nada fazia sentido. Nossa, E... deixa eu ver. A gente também... Uma coisa, assim, que eu pensei, as pessoas vão perguntar depois, né? E eu vou dizer que eu não fiz, mas enfim. Que foi conhecer a ilha do Nelson Mandela, que o Mandelinha ficou preso lá 17 anos. Mandelinha. Ele ficou preso, na verdade, mais que isso, 20 e poucos anos, né? Por conta da luta dele contra o Apartheid. Só que ele ficou 17 anos na cidade do Cabo, na Robben Island, uma ilha que tem lá. E assim... O Mandela, ele acabou virando, claro, foi uma figura política muito importante, né? Mas ele acabou virando também um atrativo para o turismo. Um atrativo. Ele tá na nota de dinheiro, não é à toa, né? Ele tá nas notas. Sacanagem. Claro que nas notas tem todo o simbolismo, né? Sim. Da nacionalidade, enfim. Ele é um ícone que unifica Isso. o país, querendo ou não. Mas além do Mandela político, também agora tem Mandela turista, assim, sabe? Pro turismo. Por que eu não fui na Robben Island lá? Primeiro que era um lugar que eu tava mais interessado de ir do que a Bela, né? E eu também não tava nem tão interessado assim, porque quando eu viajo, eu sei que eu sou professor de história, mas eu prefiro ver paisagens naturais, sabe? Eu prefiro ver... Enfim, não que eu deixo a história de lado, eu me intero de algumas coisas, mas eu não faço muita questão de ir em lugares tão históricos assim. E o ingresso por pessoa para ir lá era quase R$200 para ir na ilha. Então, assim, ia dar 500 ali. Show. Ia dar quase 500 pila para eu e a Bela irmos lá. Então, assim... Que viável. Daí não... daí a gente deixou de lado esse passeio. Mas, de lugares históricos, eu fui no Cabo da Boa Esperança. Olha aí, bonito. Que é ao mesmo tempo histórico e paradisíaco. É ao mesmo tempo histórico e isso, paradisíaco, natural. E para quem não conhece, o Cabo da Boa Esperança, né, que não é na área, é a região que o Bartolomeu Dias teria contornado para conseguir fazer o périplo africano. Foi uma etapa importante do caminho da rota para as Índias, da rota portuguesa para as Índias, que depois o Vasco da Gama, né, completou chegando até Calicut. Exato. E daí foi muito legal ver a região. O Cabo da Boa Esperança é o ponto mais a sudoeste da África do Sul. Tem uma lenda lá, o Guilherme sabe disso, ele tira sarro comigo disso, mas que quando eu vou nos lugares eu gosto de pegar um pouquinho da água, né, pra trazer de lembrança. Agora pegou da areia também, né? Eu peguei um pouquinho da areia. Evoluiu aí o rolê. Quando eu fui do Chile, eu peguei água do Pacífico, né, do Pacífico Sul. Nessa daí eu peguei do Atlântico. Eu tinha muita vontade de pegar do Oceano Índico. Por quê? Tinha uma lenda de ali que no Cabo da Boa Esperança era onde dividia o Oceano Atlântico do Oceano Índico. Exato. Só que na verdade o Oceano Índico ele é dividido no Cabo das Agulhas, que era uns 200 km de distância a partir do Cabo da Boa Esperança.
Só que muita gente achava que era ali ainda. O próprio Uber falou, não, porque ali a água é até diferente, ó, o oceano A percepção da galera. muda e tal. Só que não, o guia falou que era no Cabo das Agulhas, que é o ponto mais ao sul. E daí faz mais sentido, é o ponto mais ao sul do Sim. continente africano. De um Exato. lado o Oceano Atlântico, do outro o Oceano Índico. Mas aí eu fui lá e peguei um pouquinho da água do Oceano Atlântico do outro lado. Uhum. E foi muito fofo, eu gostei. Tá bom, pegou, né? Eu brinco com o Ângelo que pode ter, sei lá, água da torneira de Palhoça aqui, de Florianópolis, e ninguém vai saber, então foda-se. Mas é um bom exemplo, eu acho, pra entender o que é o simbólico pras pessoas, Exato. sabe? Porque que nem tu disse, porra, tu enche na torneira aí, tu Botei, disse, botei. peguei do Mediterrâneo lá. É bom. Mas o símbolo, né, até, o negócio traz outro significado pra ti, é sobre a tua experiência. Cara, que o Guilherme tá fazendo é impagável. Não, é bom. Tem que respeitar, né? Respeitar as diferenças. Tem que respeitar essas práticas diferenciadas. Mas boa, bacana. Agora, então, tu tem do Atlântico, do Pacífico, e tem do Atlântico do outro lado do continente. Isso. Tem dois Atlânticos, não pode misturar do Atlântico, você vai confundir o pessoal. Importante, nós não fizemos uma parada, nós não fomos direto pra África do Sul, né? A gente fez uma parada na Angola, teve que fazer escala na Angola. Eu queria descer, eu queria ter descido na Angola pra carimbar o passaportezinho. Mas acho que não carimba mais, né? Não tem um negócio assim? Se tu desce na região, se tu sai da área de desembarque internacional, carimba, tem que carimbar, é o registro. Entendi. Mas na Angola eles pedem visto pra não pode. brasileiro. E eu achei muito estranho, porque a Angola tem muito mais semelhança com o Brasil do que a África do Sul. Não tem alguma parceria doida aí que Não sei. deveria ter? É que o que eu penso que pode não ter o visto, né, é a questão dos BRICS. Eu não sei se isso influencia, porque quem tá nos BRICS, né, a África do Sul, Brasil, Rússia, Índia, acho que é isso. E China. E China. O C. E Czinha de China. e Um abraço, daí professor Ricardo de Geografia. e daí na Angola, não sei se, enfim, mas é um país lusófono também, né? Tem várias parcerias com o Brasil. Eu peguei na revista angolana lá, eu olhei, tinha CD do Chico Buarque, sabe? A Regina Casé tava na revista angolana lá. Mas a Globo Internacional acho que tem bomba pra caralho lá, novela também. Uhum. Mas foi muito. A gente parou na Angola pra ir e pra voltar. E foi muito. Ali já senti o impacto de você estar em outra cultura. Porque começar. Tanto nas propagandas quanto nos próprios manuais de instruções de segurança do avião, as representações das pessoas eram de pessoas negras. É uma coisa que tu não tem aqui no Brasil. Eu tava vendo ali o voo da Latam, né? Eles botaram uma pessoa, não botaram cor, assim, só fizeram contorninho. Mas te remete a uma pessoa branca, sabe? O cabelo, enfim. As representações são de pessoas brancas. E lá não, eram de pessoas negras. Então já senti um Sim. um impacto ali da cultura pesando. E foi muito legal. Também a Angola foi legal porque até agora é o lugar mais distante que eu já tive de casa. 6.700 e poucos quilômetros daqui de Florianópolis, a distância em linha reta. Então, parece um hobbit falando, né? Esse é o ponto mais distante que eu já tive. É igual o Sam. Sim, eu comecei a pensar nessas coisas por causa do Senhor dos Anéis. O Sam quando chega no milharal lá, né? Determinado ponto lá do milharal e fala assim: esse aqui é o ponto mais distante que eu tive de casa. Aí dá um passo. Mas eu comecei a pensar nessas coisas por causa do filme. O Hobbitinho. E, enfim, na volta que a gente passou na Angola, tava toda o pessoal tava todo empolvorosa por causa acho que do coronavírus. Coronavírus. Logo que a gente desceu do avião e foi entrando no aeroporto. Aliás, o aeroporto da Angola, se um dia você for fazer escala lá, se prepare, que é uma merda. É zoado? Tu falou que tu olhou as estradas assim perto da Angola. O aeroporto ficava em Luanda. As únicas estradas asfaltadas eram as principais, assim, que tu via que era uma avenida enorme, assim.
Que doideira. Mas o resto era chão, assim. Mas Isso era, na capital. Mas era capenga, assim, o aeroporto, assim, meio O aeroporto não era nem que ele era capenga. Ok. Assim, normalzinho. só que ele era pequeno. Ele era, Muvuca. ele era pequeno, acho que tinha 2 lanchonetes, algo assim. Só no aeroporto. E ele fazia muita escala de muitos outros países, sabe? Uhum. Tinha voo indo pra França, voo indo pra China, voo indo pra, sabe? Nossa, ia ser uma confusão. E as 2 vezes que a gente parou lá, atrasou. Nossa. Atrasou o voo. Caraca. Enfim, e também se tu quiser comprar uma água, lá é tudo muito caro. Uma água era $5. Caralho. Sabe? Porra, 20 conto na aguinha. Então era foda, assim, aquele aeroporto. Mas enfim, quando a gente tava voltando pro Brasil já e teve que fazer escala na Angola, tinha um maluco botando o álcool gel na mão de todo mundo, lavando a mão de todo mundo no álcool gel. Um maluco funcionário? Do funcionário, Tá, funcionário. aleatório, assim, imagina, ia ser mais louco ainda. Um funcionário. E todo mundo com máscara, né? Com aquelas máscaras de... Porque devia passa muito chinês ali, né? Aham. Devia estar preocupado com o chinês. E assim, e tinha uma fila. A primeira coisa que tu fazia, depois que o cara passava o álcool gel em ti, tinha um cara de jaleco, acho que era um médico, ele apontava um negócio na tua cabeça, parecia uma arma laser. Só que acho que era pra medir a temperatura. Nossa, que doido. Ele apontava assim Tô ligado, já vi em filmes de invasão zumbi. Os caras colocavam. Daí os caras. Ninguém te falava nada do que estava acontecendo, só colocava aqui na tua testa e deu. Um por um. Mas imagina se tiver que explicar pra todo mundo. Uhum. Você ficou. Mas achei loucura. Mas porque a China é um grande país, um expoente em termos de exportar turista. Sim. Né? Porque sai um turista da China. Quer dizer, sai de tudo da China, né? Porque assim, a China tem 2 bilhões de gente, cara. Eles têm qualquer mini mercado, assim, qualquer espaço que é um mercado pra eles, é um grande mercado. Né? Tu chuta uma árvore e cai 500 milhões de pessoas lá, cara. Então, assim, o turismo pra ele deve ser uma coisa absurda. Deve ter. Quando eu fui viajar também, tinha chinês pra caralho. Acho que tinha 2 busão só de chinês. Acho que qualquer viagem internacional que tu vai fazer hoje em dia, tu vai encontrar chinês. Sim. Chinês e brasileiro. Brasileiro tem bastante, né? Não é uma das maiores populações do mundo, né? Hashtag é sexto. Então, o número de gente é considerável. Mas brasileiro é uma praguinha, né? Assim, festa. Tá em todo lugar. Até depois tem uma história engraçada, não sei se te contei, do cinema lá, Aberto. Depois eu contar essa história. Vai ficar pra daqui a pouco. Mas enfim. Tinha então muito chinês. Quando a gente foi em Foz do Iguaçu também tinha muito chineses, assim. E daí acho que, enfim, por causa disso tava todo esse esquema de segurança. Agora deve ser um péssimo momento pra viajar, né? Os próprios chineses usavam, eu achava engraçado isso, eu já tinha visto em outros lugares, os próprios chineses usando máscara de sabe, aquelas máscarazinhas de médico. Mas é comum, o japonês faz muito isso. Faz? Tipo, de usar no metrô e tal. Não quer dizer que eles estão infectados, né? Muitos usam, de fato é algo higiênico, né, tu usar. É incômodo, mas é higiênico. Uhum. Eles fazem isso às vezes no dia a dia de usar. Não sei se pode estar relacionado. Acho que em algumas regiões da China a poluição ela é bastante intensa. Né? Então problemas respiratórios são uma realidade. Acho que a máscara também ajuda a proteger disso aí. Eu sei que, fazendo a conexão, né? Muita gente que vai morar em São Paulo, que sei lá, às vezes vai do interior, vai pra capital, vem de outro estado, o pessoal adquire bronquite, problemas respiratórios inúmeros e começa a precisar usar óculos. Fica com a visão piorada. Sério? Por causa da poluição. Caraca. Assim, não é regra, mas é um relato comum de pessoas que vão morar lá. O grau, às vezes tu já tem problema de visão, o grau aumenta, né? Tua respiração fica pior e tal, né? Por conta disso aí. Imagina na China, né? A China é 10 vezes isso. A China primeiro tem mais de 18 milhões de pessoas a mais por metro quadrado e a poluição lá é mais intensa. Tu falou de São Paulo, essa também foi a primeira vez que nós fomos pra São Paulo. A gente não tinha ido ainda. Só tinha feito conexão antes. Daí a gente ficou um dia em São Paulo. Também foi bem legal. A gente foi no bairro da Liberdade. Show. A gente foi no mercado público, na galeria do rock lá. Compraram uma munhequeira? Não, a Bela comprou uma camisa do Game of Thrones. Olha aí. Pô, na galeria do rock? Na galeria do rock. Pô, comprei o Game of Thrones, foda. Mas enfim. E uma coisa que eu não sabia sobre São Paulo, as distâncias são muito grandes.
Um É amigo grandão. nosso falou. A gente ficou em Guarulhos, que não é bem São Paulo, já é uma outra cidade, né? Mas é porque o aeroporto fica lá, daí a gente ficou pertinho do aeroporto. De Guarulhos até o centro lá de São Paulo, dava 30 quilômetros. Nossa. 30 quilômetros, bastante. é muito 30 quilômetros longe. é de qualquer região aqui pro centro da cidade. E olha lá, aqui eu moro na Palhoça, que é uma cidade Não dá 30 dá quilômetros, eu 20 e acho. poucos. É. E aí o pessoal acha longe aqui. Palhoça fazem piadinhas com a minha cidade. Porque ela é longe de tudo. Imagina em São Paulo. São Paulo é deslocamento o tempo inteiro, né? Isso eu achei loucura. Mas lá o sistema de transporte público também é mais eficiente em alguns sentidos, né? Ah, Metrô, trem, busão. A gente usou o metrô lá. A gente O usou metrô em é São super Paulo. rápido. É bem bom mesmo. Mas enfim, voltando lá pra quantidade de chineses que... Então, não, tem uma história Fazem- engraçada que eu tinha falado sobre brasileiro também, né? Tinha muito brasileiro, assim. Tu sempre ouvia alguém falando né? português no fundo. Mas teve uma história engraçada que a gente assistiu um filme ao ar livre. Achei bem legal aquela ideia, né? Que eles inflavam assim uma tela e daí vendiam um ingressinho ali pra tu ficar na frente da Parece tela, bom, né? Assistir um filme ao ar livre. Começava quando o sol se punha. Só pra dar o crédito, a UFSC já faz isso há muito tempo. Tem O Cine Paredão. Os caras projetam também com um projetor normal de sala, né? Na parede do prédio, assim. E do lado do CFH, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UFSC, da Federal de Santa Catarina, tem o bosquezinho, que é um lugarzinho com árvores, né? Doentes. Umas graminhas, uns duendes, né? Uns maconheiros, essas coisas todas aqui, né? E aí o pessoal fazia lá. Agora eu não sei como é que tá de programação, mas eu já fui em um ou dois, assim, é bem legal. Sabia que eu nunca fui no Cine Paredão? É legal, cara, é legal. É desconfortável, assim, mas é legal. Enfim. Daí nesse cinema que a gente foi, nesse filme que a gente foi ver ao ar livre, a gente ficou bem pertinho da tela, né? Que a Bela é pequenininha, não dá pra correr o risco de ninguém ficar na frente dela. As boas. E a gente ficou na segunda fileira, só tinha uma fileira na frente a mais, né? Quem pagava mais caro, enfim. E daí tinha um casal ali comprando um monte de... Um cara com a namorada dele comprando esse monte de coisa. Além de ter comprado o lugar mais caro, ele comprou encosto, comprou cadeirinha com encosto, comprou cobertorzinho, comprou copo de vidro. A gente tava tomando tudo nas tacinhas de plástico que os caras davam. Caraca. Comprou vinho, comprou chocolate, pipoca. Daí eu falei assim pra Bela, eu achei que que eles falavam inglês, né? Esse aí tá querendo alguma coisa hoje à noite. Tá paparicando demais. Pelo menos eles não agiram como se estivesse ouvindo. Mas enfim, eu falando um monte, esse aí tá querendo. Olha o Ângelo, que mancada aí. E de repente daí eu só ouço a guria indo, sei lá, pegar alguma coisa, levantando. Daí ela vira pra ele, manda essas fotos pra mãe. Ela falou assim pra ele. Daí eu olhei pra Bela, não acreditei. Se eles ouviram, eles não falaram nada. Porra, que mancada, mano. Então assim, brasileiro é foda. Brasileiro é foda, não disse qual, né? Nossa, que vergonha do caralho aí, cara, meu Deus. Não julgue o amiguinho só porque ele tá comprando várias paradas e é burguês. Ou julgue também, burguês tem mais a que se fuder. Mas enfim. Acho que basicamente foi isso. Porra. Foi. Bom, Teve bastante coisa, bastante muitos experiência. relatos. Então foi, pô, em resumo... Eu vou botar umas fotos aí no... Recomendo, então, final do a episódio. gente vai botar na postagem umas fotos, o Ângelo vai separar as fotos mais da hora, top de zera. Uhum. Mas em resumo, recomendo a viagem para a África do Sul, né? Parece Recomendo. ter sido uma boa experiência. Recomendo. Inclusive, apesar de ter essa minha vontade de querer conhecer o máximo de lugares possível, eu fiquei com muita vontade de retornar ainda. Não, legal. Eu fiquei com vontade de ir para algum país da África agora, depois dessa experiência. Deve ser legal. Foi uma experiência bem legal, assim, que nem eu tava dizendo, apesar de querer ir pra muitos lugares, não ter vontade de repetir viagem, mas eu fiquei com vontade de ir de novo. Claro, ver outras coisas. Sim. Enfim, é um país muito bonito. É uma boa dica, assim, que às vezes a pessoa tem receio de ir pra algum país por conta do idioma. África do Sul, o inglês, dá pra se virar legal. Aí dá pra pensar em outras opções. Nigéria é um exemplo bom que também dá pra visitar. Ele fala inglês é a língua oficial do país. Né? Muita gente às vezes não tem a noção. Acho que a África eles falam africano. Acho que a África é um país só, né? Então, assim, muitos países têm como idioma oficial inglês. Não sei se muitos, mas alguns têm. Né? E dá pra se virar legal. Tem só fazendo adendo, a menina que a gente conheceu, a Thalita. Aliás,
estiver ouvindo aí, Um abraço um salve pra Thalita. A gente conheceu ela no voo de ida, ela mora em Itajaí. E ela tá fazendo uma viagem muito massa, que ela economizou dinheiro por 2 anos. E ela vai ficar 40 dias na África. Inclusive ela tá lá agora. A gente já foi e voltou, ela ainda tá lá. Ainda tá. Só que ela não vai ficar 40 dias só na África do Sul. Ela vai ir só pra vários países que falam inglês, porque ela queria ter uma imersão, né? Ela fez um curso de inglês e tudo. E daí ela foi pra Zâmbia, foi Caraca, pro... Muita viagem. Aham. Vai estar morta quando voltar. 40 dias Cansadaço. por vários países da África que falam inglês. Boa, verdade. E daí ela comentou assim que ela descobriu muita coisa planejando a viagem que também que não tá nessas sugestões comerciais para turistas, sabe? Que tu tem que investigar, tu tem que descobrir que o negócio existe. Em inglês é mais fácil, né? É. A gente comentou antes assim que é bom fazer essa pesquisa no Google aí. E países que têm uma língua do local, né? Você vai para Portugal, pesquisa em sites com linguagem portuguesa. Tentar fugir um pouco dessa coisa muito comercial que já é jogada na cara como turista. O problema de fazer isso é que, por exemplo, o africano, né, que fala na África do Sul, pô, não vai conseguir entender. Sei lá, se tu vai pra República Tcheca, não vai entender tcheco. Uhum. Então, assim, nesses países, Nigéria, África do Sul, que tem a língua inglesa como uma das línguas oficiais, é mais fácil daí de tu achar, porque, né? É um idioma que tu vai entender. Então, é uma ideia, uma estratégia boa. Essa é uma dica, assim. Tenta fugir, assim, do que é... Claro, se tu quiser também, mas tenta fugir disso que é jogado na cara pro turista. Sim, sim. A gente fez uns passeios que estavam mais fora desse circuito comercial pra turista, muito mais baratos, e a gente curtiu Sim. demais. Tu tem que balancear, né? Porque assim, tu pode ir pela opção fácil, que não dá trabalho, né? Mas tu vai perder uma gama de outras coisas ali bacanas que dão mais trabalho de tu organizar. Aí tu tem que ver se tu tá disposto a organizar uma viagem, ter um pouquinho mais de trabalho e no fim ter uma experiência mais singular, né? Menos genérica. É uma opção interessante. Né? Quando eu viajei, eu falei, eu não vou me incomodar com nada. O meu pai queria, eu falei, pai, vamos fazer o bagulhinho certinho. Que eu não vou pegar, até porque norueguês, né, é mais difícil de tu achar as paradas, né, na linguagem original. Sim, a barreira da língua se mostra muito mais presente. Apesar de que a população fala inglês lá com uma certa quantidade confortável, assim, né, mas mesmo assim, não é oficial o idioma. Então, se o site, se o bagulho tá em inglês, é pra turista, não é pra população local. Então aí tu já não vai achar esses esquemas aí mais locais, né? Menos turísticos, assim, né? Menos... Turístico não, né? Mas menos abusivos, vamos dizer assim, né? Mas não é nem uma questão só de preço, assim, mesmo de local mesmo, de experiência, de coisa que tu acha que tu não sabe que existe, porque simplesmente não tá no circuito comercial, turístico. É, sim. O preço influencia, mas às vezes até a abordagem, né? Às vezes o cara sabe que é turista, às vezes a abordagem é meio genérica também. Olha só, isso aqui é bonitinho, isso e tal. E às vezes não é nem uma apresentação de fato cultural, né? Que as pessoas, sei lá, uma manifestação que as pessoas praticam, sabe? Vai num local e vai ver, sei lá, uma dança local que as pessoas... um ritual que as pessoas fazem e tal. A primeira coisa que tinha, tu falou disso, eu sou obrigado a falar. Vai. Quando a gente chegou no primeiro dia que a gente foi ali no centrinho ali comercial. Na Verão. Eu falei? Não, tu falou em off, mas não falou no programa, vai. A primeira coisa que tava tocando, música da Shakira. A galera dançando, tocando tambor. A música, eu penso, meu Deus, o cara não deve mais aguentar essa música. Mas eles estão lá, acho que desde 2010, tocando aquilo e dançando pra ganhar uns trocados. Mas então, é justamente isso, né? Às vezes tem esse tipo de manifestação que evidentemente é pra turista ver, assim, né? Que deve ter uma importância local, mas não é algo exatamente orgânico, né? Nem sempre vai ser. É a mesma coisa aqui em Floripa, que a gente pega, sei lá, porcelana, as rendas... Tradicional, típico, que são né? tradicionais. Cara... tem uma parcela mínima da população que essa cultura faz parte do cotidiano dessas pessoas, mas de modo geral é uma coisa muito mais identitária, né? Uma identidade. A construção, foi uma construída. Construção de identidade relacionada à cidade, do que de fato uma cultura praticada no dia a dia e tal. Não tirando o mérito da cultura das rendeiras. Mas é um exemplo, assim. Aí, por exemplo, a pesca aqui, se tu for comer um peixe no mercado público aqui, que é caro pra caralho, bem pra turista,
vai ser uma coisa diferente que tu for lá no interior de Santo Antônio de Lisboa, no bairro mais litorâneo, e escolher um restaurante mais menor, um restaurante local, que vai pescar no dia o peixe. Então são experiências similares, mas com abordagens diferentes, né? Uhum. Imagino que tem um trabalho, viajando inclusive, também se depara com inclusive com esse exemplo que tu deu, tem um trabalho da Mariana Goulart, a nossa amiga, Óbvio, isso foi uma veterana de história história, também, né? nossa veterana isso. de Nossa história. veterana. O TCC dela foi sobre a construção da gastronomia, da identidade gastronômica, algo assim aqui de Florianópolis. Olha, vou botar na dos descrição pratos. do episódio. Vou tentar achar e botar na descrição. Bacana, então, ó. Isso. Então é isso, tem toda essa construção do que é, né? O que é do local, o que é Sim, típico. Isso é construído também. Sim, pra quem a vem gente de fora. estava comentando em off também, isso ainda sobre esse negócio da construção. A gente estava falando da arte africana, né? Eu li um texto durante a disciplina de História da África que eu fiz no mestrado, com a professora Cláudia Mortari. Anjo Sem Asa, um abraço pra ela. Não deve estar ouvindo, mas se estiver ouvindo, um abraço. Mano, deixa um comentário, professora. E agora eu não me lembro o autor exatamente, teria que buscar aqui nas minhas anotações, mas o autor, ele faz um apanhado geral, né? Ele é um pouco... Ele generaliza um pouco as definições de arte africana, né? Porque não existe uma arte africana, existem artes africanas ao longo de um continente multicultural enorme. E ele fala que uma dessas categorias de arte que ele coloca, né? É a arte de souvenir, né? Que é justamente essa arte que a gente está falando. É uma arte que vai ser apresentada para um turista, né? Vai ser apresentada com uma lógica de mercado para vender, para conseguir sustento e tal, né? E não necessariamente vai ser uma manifestação Uma expressão artística cultural. genuína, assim, né? Não que seja também falsa, mas ela tem Ela tem um objetivo, tem um propósito. Tem um propósito específico ali, né? Então é para ser vista com olhos mais cautelosos, digamos assim, né? Isso é muito visível. Isso é e não muito é só em visível. África, isso tem, puta, o capitalismo ele transforma tudo em produto, né? Inclusive a cultura. A gente vê aqui, como a gente usou o exemplo de Floripa, São Paulo, América Latina, América do Norte, enfim, Europa. A gente vai ter, a gente só vê os museus da Europa, né? Porra, uma fortuna pra entrar em cada um deles. Uhum. Meu pai, quando viajou, não entrou em nenhum, arrombado. Vai viajar e fica economizando. Mas, assim... Abraço, pai do Guilherme, se estiver ouvindo. O capitalismo, ele faz isso, né, cara? Ele produtifica... Olha, neologismos. Acadêmicos adoram neologismos. Ele produtifica essa cultura de alguma maneira. Então, pesquisar com mais... Fazer uma peneira melhor aí, né? Pode te dar uma experiência... Não mais genuína, mas uma experiência fora da lógica do mercado, ou pelo menos mais afastada. Né? Até Olha que lição de moral. Se você né? pegar, assim... Pessoas que viajam pra um lugar... Tu vai ver um padrão, vai pesquisar sobre viagem pra tal lugar. Os pacotes são todos o mesmo roteiro. Tu vai ver um padrão, as mesmas fotos, sabe? Os mesmos pratos, as mesmas coisas. Não, tu vai estar... Pô, no Japão, se eu não me engano, tem uns locais lá que eles botam até o ponto no chão. Aqui é o melhor lugar pra você tirar uma selfie. Falei, caralho, primeiro o japonês é organizado pra caralho, né? Mas outra coisa que... Tinha isso lá também. É a mesma foto o tempo inteiro, ó. Tinha lá? Pô, então, isso é meio zoado, assim, né? Porque tu vai lá só pra tirar a mesma foto e dizer, eu estive aqui. Tu vai estar seguindo um roteiro pronto já, que foi colocado ali porque tu é turista, né? Porque tu não é dali. Exato. O problema não é tirar a mesma foto o tempo inteiro e ter uma experiência igual aos outros. O problema é... A questão do souvenir eu senti muito lá. A gente comprou, claro. A gente comprou umas coisinhas. Você não é culpado de querer, mas o souvenir da África. Teve até um vendedor que me falou: tu veio na África, tu leva uma coisinha pra dizer que tu veio aqui. Eu disse: não, mas eu vim na África do Sul. Né? Eu vim na África inteira. Deu uma bugada nele. Problematizando. Mas enfim, tinha muito assim, coisa de África em geral. Mama África do caralho. Até porque a África do Sul deve ser o principal ponto turístico, o principal país visitado por turistas, até pela conta do IDH, né? Mais que o Egito, será? O Egito. As pirâmides do Egito acho que devem atrair bastante gente. Agora teria que comparar os números. Mas assim, esse negócio de... Às vezes, né, tipo... às vezes tem grupos políticos africanos que trabalham com pan-africanismo, né? Que é o quê? Que é trabalhar a África numa unidade, né? Uma unidade cultural e política, né? Frente ao colonialismo, ao imperialismo e tudo mais. Isso também são divergências entre as abordagens de África ou de Áfricas, né? O Bob Marley, por exemplo, era um pan-africanista.
Ah, é? Ele falava de unir a Não sabia África disso. dentro de uma ideia, por exemplo. O panafricanismo ele surgiu no contexto lá de independência, não foi? Sim. De- Surgiu no Contra o meio colonialismo. do século XX, né? Na metade do século XX. Mas também teve autores panafricanistas que depois viram que, tipo, que era uma questão também meio problemática, né? Tem sempre. Teve sempre esse teve gente que fez movimento, ressalva mas depois que nem entrou todos, nisso. assim, né? É porque abafa as Sim. coisas, os menores. Exato, né? Então, tem várias discussões a respeito, né? O panafricanismo não é unanimidade, né? Também não é rechaçado por completo, né? Uhum. Não é rejeitado. Mas não era uma questão muito política, questão Eu de imagino souvenir. que não seja, né? Mas assim, às vezes pode ser uma mentalidade que tá Uhum. nas pessoas. Né? No caso dele, é evidente que não, né? Mas só colocar esse contraponto que é uma vertente política que existe, tá aí. Mas isso traz outro debate interessante também sobre como aqui, por exemplo, na América Latina, a gente também se reconhece. O brasileiro tem uma versão, dizer que é latino-americano. Exato. Né? Tem uma versão muito forte, maior, né? por exemplo, que os nossos vizinhos. Sim. Os nossos vizinhos não têm, São latinos. É. Pra eles é isso aí. sabe? Pelo menos os ricos não Sim. devem querer se... O filme Bacurau, ele É. tem um momento lá que ele traz essa questão, que a gente ainda vai falar sobre o Bacurau, hein? A gente vai fazer um episódio sobre o Bacurau, sobre o Parasita e sobre o Joker. O coronavírus. Se prepare, que vai ser a politização no meio só da tô cara de esperando hoje eu vocês. terminar de ver o Parasita. Parasita. E aí a gente vai fazer um apanhadão. Mas enfim, isso é spoilers dos próximos episódios. Mas acho que é isso, né? A gente, amarrou com um debate legal aqui sobre, Ficou bem legal esse sobre debate final. capitalismo e turismo, né? Aham. E deu mais de uma hora de episódio aqui. Show de bola. E acho que é isso, né? Ou seja, em resumo, visite a África do Sul, outros países da África, eles têm muito a oferecer em termos de cultura, em termos de paradisíaco, né? Natural. Não aceite dicas pra chamar o Uber de pessoas. Se eu pedir Principalmente Uber, perto do caixa eletrônico, pedindo a senha não do dê seu o seu cartão. cartão de crédito pros outros, né? Fica a dica aí de não fazer isso. Não use roupa de turista. Não. Depois a foto vai estar lá, vocês vão entender o que ele tá Nossa, dizendo. Vai estar no meio da capa do episódio, lindão, assim. Mas enfim, gente, é isso. Esse episódio fica por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas redes sociais, né? Verifica a nossa campanha do Apoia-se, apoia.se/ucraniacast. A partir de R$1 já consegue ajudar a gente a manter. A gente tá com equipamento semi-novo aqui, né? O Ângelo ainda tá com o microfone antigo. Eu já mostrei a capacidade do nosso microfone nos episódios do Historiador em Quadrinhos. Vocês podem notar, há uma diferença. A gente vai melhorar o equipamento ao longo dos apoios de vocês. O apoio foi bastante importante. Ainda saiu muita grana nossa, né? Mas... Apoiem as viagens aí também. Quem sabe um dia Gostou a gente não desse faz episódio? uma viagem com o apoio dos ouvintes. Ia ser louco, hein? Fazer um material pra galera. Pô, isso é top. Fazer um roteiro histórico. Mas algo bem mais documentado aí pra Aí vocês. sim, né? Pô. E é isso aí, gente, ó. Segue aí o podcast, nas redes né? sociais. Só Spotify, Castbox, aplicativos genéricos de podcast. Assina lá. E, sei Segue lá, no Instagram Apple também. Podcast, Instagram, Facebook, Twitter, tá tudo lá, gente, ó. É só botar o CraniaCast Tá no muito Google, fácil de vai ter ouvir. vai ter uma opção a dar pro pau. E aí, não conseguiu anotar tudo? O craniacast.com.br. Nosso site vai te dar todos os caminhos necessários. Acho que é isso, né, Ângelo? Algum recado final? Não, é isso aí. Acho É que isso fechou. aí. Então tá. Beijo. Até a próxima. Até tchau. Até tchau. Até tchau. Muito louco. Tá. Falou, gente. É isso aí. Tchau. Salve pessoal, aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial para as nossas apoiadoras Mayara Barbato Flor, Teise Cristina, Pedro Balão e Lucas Venturi. Graças a vocês o podcast é possível, certo? Muito obrigado, gente. E se você ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, por favor, verifique lá apoia.c/ucraniacast e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1, né, para que o CraniaCast e também o Historiador em Quadrinhos possam prosseguir ativos aí na podosfera. Muito obrigado.
Saída pela esquerda.